Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento completamente online, inovador, imersivo e feito em formato de cocriação. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Estúdio, Café Santa Clara, FIEC, Quer, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Com patrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do PECEM, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On, Mídia Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020, o maior evento de negócios internacionais do Ceará em seu segundo dia de atividades. Agora, nós teremos um workshop que é uma cocriação entre o Ceará Global e a Apex Brasil e tem como tema Como fazer negócios com os Emirados Árabes. Um bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento do Governo do Estado, dizer que é um prazer para todos nós aqui participarmos desse grande evento, que é o Ceará Global, o futuro em 360 graus. Meu nome é Karen Fernandes Jones, eu sou aqui representando a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Bom, mais especificamente, eu sou chefe de operações do escritório da Apex Brasil para o Oriente Médio e Norte da África, que está localizado na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que é a partir de onde nós falamos com vocês hoje. Eu estou aqui acompanhada com dois dos nossos colegas, somos uma equipe de 5 pessoas, estou aqui hoje com 2 dos nossos colegas, o colega Antônio Lopes, que é o nosso analista de negócios, e a colega Ludmila Figueiredo, que é a nossa analista de investimentos e internacionalização. E a nossa proposta é compartilhar com vocês informações sobre a região onde nós atuamos, mais particularmente os Emirados Árabes Unidos. Vamos trazer aí algumas informações sobre as relações comercial do Brasil com esse país, um pouco da balança comercial, informações sobre oportunidades, tendências para exportação, ambientes e dicas de negócios, também falarmos aí sobre um pouquinho sobre a atração de investimentos, os Emirados Árabes como um destino para a internacionalização de empresas, algumas informações sobre um evento muito importante que se planeja acontecer aqui, que é a Expo Dubai 2020, que na realidade agora acontecerá em 2021 e 2022, e que contará com uma forte presença do Brasil. Tá? Mas, acima de tudo, a ideia é trazermos aqui para vocês também informações sobre como a Apex Brasil opera nessa região e quais os nossos serviços de apoio, como é que nós podemos ajudá-los a conhecer melhor e fazer negócios aqui nos países dessa região e, mais particularmente, como eu disse, os Emirados Árabes Unidos. Tá? Um pouquinho do nosso histórico, então, a Apex Brasil iniciou sua operação aqui nos Emirados Árabes em 2006, estamos estabelecidos na Zona Franca de Diabolali, que é uma área ligada ao principal porto da região, o porto que também se chama Porto de Diabolali. Embora nós estejamos baseados em Dubai, a nossa área de abrangência aí se estende aos países da região do Oriente Médio e do Norte da África. É uma região ampla, com vários países, que apresentam algumas características comuns, mas também algumas vantagens e desafios próprios. Então, assim, dentro desses países, nós temos aí um grupo de países que estão localizados ali ao norte da África, outros que formam os países da região que a gente chama a região do Levante, que está próximo ali ao Mar Mediterrâneo, os países do Golfo e ainda países como Irã e Iraque. Então, uma região realmente ampla, bastante diversa. Tá? Nós deixamos de considerar aqui Israel, porque no caso de Israel, é um país que conta com uma operação própria da Apex Brasil, então não necessariamente cai sobre a área de abrangência do escritório aqui de Dubai. Tá? É fundamental mencionar que nossa atuação
na região como um todo, essa capacidade ampla de atuação, ela é possível por conta da nossa parceria com os setores de promoção comercial das embaixadas do Brasil na região. Essa parceria ela é fundamental para que a gente possa promover os interesses do Brasil de uma forma mais eficiente possível. Também queria dizer que assim, esse trabalho ele acontece em conjunto com as áreas da sede da Apex Brasil em Brasília. Tá? Então, juntos, trabalhamos todos nós em conjunto para entregarmos aí as entregas relacionadas às 3 frentes de atuação da agência, que são a promoção de exportações, o apoio à internacionalização de empresas e a atração de investimentos diretos para o Brasil. Nós fazemos isso através de entrega de serviços variados, que contemplam, por exemplo, estudos de inteligência e acesso ao mercado, o apoio à participação em feiras e eventos nos países da região, a realização de projetos compradores e rodadas de negócios, agendas customizadas para prospecção, negócios e internacionalização. Então, uma variedade realmente de serviços que são oferecidos pela agência como um todo, e no caso do escritório aqui, com um foco específico para poder permitir às empresas que se qualifiquem, que se preparem, que consigam realizar negócios da melhor maneira possível nos países da região do Oriente Médio e Norte da África. Tá? A nossa proposta realmente é sermos aí o principal ponto de apoio para empresas brasileiras e os nossos parceiros que queiram desenvolver negócios e ações na região do Oriente Médio e Norte da África. Tá? Mas, assim, embora a nossa região... então, assim, acho que ficou claro que a nossa abrangência, a nossa atuação, ela é a nível regional, mas hoje, particularmente, nós vamos aí dar um foco especial a um desses países, que são os Emirados Árabes Unidos. Na realidade, é o país onde se concentra a maior parte do nosso trabalho, e isso porque realmente os Emirados Árabes Unidos, e particularmente o Emirado de Dubai, assim, é o principal hub de negócios da região. É aqui que se realizam as principais feiras e eventos e onde estão estabelecidas a maior parte das empresas brasileiras que atuam nessa parte do mundo. Tá? As relações entre Brasil e Emirados Árabes Unidos são muito boas e têm se intensificado muito desde a última década e meia. O país é hoje o nosso segundo parceiro comercial na região e é o maior investidor do Golfo no Brasil. No ano passado, inclusive, nós tivemos aí uma visita muito bem sucedida do presidente Jair Bolsonaro, veio ao país acompanhado aí de grande delegação oficial empresarial, quando foram realizados vários encontros estratégicos e assinados acordos de cooperação aí em áreas como, por exemplo, defesa, segurança aduaneira, inteligência artificial. Então, realmente é uma relação que vem se intensificando e vem melhorando e apresentando excelentes resultados aí ao longo do tempo. Tá? Eu agora deixo a palavra com os meus colegas, que trarão mais informações sobre o ambiente de negócios e as oportunidades dos Emirados Árabes Unidos. Primeiro eu chamo aí o Antônio, vai trazer para vocês aí informações sobre a relação, um pouquinho mais detalhada, sobre a relação comercial do Brasil com os Emirados Árabes, um pouquinho sobre ambiente de negócios, dicas de como fazer negócios aqui, e depois, em seguida, a Ludmila vem para dar-se uma overview da questão do ambiente de investimentos, e particularmente na questão de internacionalização de empresas, uma vez que os Emirados Árabes realmente é um foco para que empresas venham se instalar e a partir daqui operarem e terem um alcance a nível regional, não apenas com os Emirados Árabes Unidos, mas regiões aqui vizinhas como África e como Ásia. Então, por favor, Antônio, se puder seguir aí. Então, vamos falar um pouquinho primeiramente do país e do contexto onde os Emirados se encontram, né? É importante ressaltar a importância do mercado árabe em si para as exportações brasileiras. Em 2019, os países árabes, o bloco que constitui os países árabes, leia-se aí os 22 países da Liga Árabe, foram o terceiro maior importador de produtos brasileiros, ficando apenas atrás de Estados Unidos e China. Então, a gente tem aí uma ideia da relevância desse mercado, né? E dentro desse agrupamento maior, nós temos um bloco também muito relevante, que é o CCG, que é a sigla para Conselho de Cooperação do Golfo, que é um bloco de cooperação política e integração econômica, do qual fazem parte 6 países, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, Omã, Bahrein, Catar e Kuwait, sendo os 2 mercados de maior relevância aí, a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Dentro desse bloco, dentro do CCG, esses países compartilham de mesmo regime tarifário, aduaneiro, por isso é importante a gente ter um olhar regional, e esses países se beneficiam do livre comércio entre si. Então, quando falamos de exportações para Emirados, estamos falando também
possivelmente de exportações que vão acessar outros mercados dessa região. Agora, trazendo a nossa discussão mais especificamente para Emirados Árabes, que é o foco dessa nossa discussão hoje, vamos falar um pouquinho de alguns aspectos gerais do país, só para contextualizar. Então, todos conhecemos Dubai, falamos de Dubai, mas Dubai é apenas um dos 7 Emirados que compõem o país, cuja capital é Abu Dhabi. Estamos falando de um país cuja população é cerca de 10 milhões de habitantes, dados de 2019, e no contexto do CCG, aproximadamente 57 milhões de habitantes. É um mercado interessante, portanto, pelo seu tamanho. Essa população ela teve um crescimento muito acentuado nos últimos anos, e é muito interessante olhar essa população também sobre o aspecto da sua diversificação de etnias. Então, os Emirados, a população dos Emirados, ela tem cerca de 88,5% de estrangeiros, uma população muito grande de indianos, paquistaneses, filipinos, dentre outras nacionalidades. E uma população economicamente ativa. Nós temos estatísticas que mostram que 80%, pelo menos 80% da população aqui nos Emirados é economicamente ativa. Estamos falando de um país com o PIB per capita muito alto também, cerca de 75 mil dólares por ano, no caso de 2018, enquanto a média do próprio CCG é bem abaixo, 62 mil dólares. E só para a gente ter uma base de comparação, o PIB per capita da Europa, médio na Europa, é de 44 mil dólares. Nos Emirados, temos também uma renda per capita muito alta, acima de 750, para ser mais preciso, mil dólares por renda per capita, isso em 2019. E tudo isso se traduz em uma grande disponibilidade financeira. Daí, algo da atratividade do mercado. Durante muitos anos, o país teve seu PIB construído muito em cima da economia do petróleo. Na década de 80, praticamente 80% do PIB era constituído decorrente da indústria de óleo e gás, e em 2018 esse percentual caiu para abaixo de 26%. Essa diversificação econômica ela é uma tendência forte aqui, não só nos Emirados, mas na região, e na maioria dos países, nos Emirados, não só uma tendência, mas uma estratégia. É muito visível em Dubai essa diversificação e alguns setores que se destacam, como turismo, transporte, e vem sendo setores sobre os quais o país vem se apoiando para galgar essa nova posição. Temos uma visão 2021, o país dos Emirados tem essa visão 2021 que busca desenvolver uma economia de conhecimento, eles chamam de conhecimento competitivo. É uma economia baseada não apenas nas atividades petrolíferas, ou seja, a busca dessa diversificação que acabamos de comentar, com base na contribuição maior das pequenas e médias empresas, a atração de investimento direto e gerando um aumento da competitividade global com uma maior facilidade de se fazer negócios na região, buscando aumentar os níveis de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento. O país também busca aumentar os níveis de emiratização, que seria a participação dos habitantes locais dos Emirates nas empresas, principalmente nas empresas privadas também. Cabe destacar que o país tem uma infraestrutura bem moderna. O porto de Jebel Ali é o principal porto da região. Então, o fluxo de mercadorias através desse porto ele é muito grande e com acesso não apenas aos Emirados, mas com acesso a outros países, inclusive África e Ásia. E também o país oferece um sistema muito bem desenvolvido de zonas francas para a internacionalização. Não vou entrar nesse assunto, a nossa colega Ludmila vai desenvolver mais adiante. E os Emirados souberam se posicionar muito bem quanto um hub para negócios, com todas essas características e essa infraestrutura, esse aparato que construíram nos últimos anos,
um hub de negócios a nível regional, o acesso para os mercados do CCG, na Arábia Saudita, o principal de longe na região. Para termos uma ideia, nós falamos de uma população de 57 milhões de habitantes no CCG, sendo 10 milhões aproximadamente em Dubai. A Arábia Saudita tem uma população de aproximadamente 34 milhões. Então, temos aí uma ideia do tamanho do mercado. Também é acessado através dos Emirados. Os Emirados acabaram virando um país vitrine e benchmark para muitos produtos. Então, outros países do CCG, principalmente, eles observam se um produto, uma empresa, ela tem presença nos Emirados, e isso conta positivamente para o desenvolvimento de negócios nesse país também. E o acesso, como também mencionado, ele não acontece só na região do CCG, mas também o acesso aos países da África, principalmente norte da África e Ásia. Porém, nós temos aqui nos Emirados alguns desafios, facilmente perceptível pelas características geográficas, clima, escassez de água e outros recursos naturais. Nós estamos numa região desértica, e essas características, elas acabam gerando uma dependência muito forte das importações do país. Então, principalmente alimentos e bebidas, cuja produção local ela é muito incipiente, apesar dos vários estímulos do governo, e as importações elas geram em torno de 85% de tudo que é consumido no país, que é bastante considerável. Portanto, isso gera também outras preocupações, como, por exemplo, segurança alimentar. O governo ele precisa não apenas se assegurar do abastecimento, mas do abastecimento de produtos de qualidade e seguros para o consumo da população muçulmana. Falando um pouquinho de balança comercial, a balança comercial entre Brasil e Emirados é muito favorável para o Brasil. Nós temos aí o Brasil comprado em aproximadamente 550 milhões de dólares e vendido a 2,2 bilhões de dólares, isso são dados de 2019. E estamos falando apenas de produtos, não estamos incluindo serviços aqui. E nós percebemos que essa balança, ela se complementa. As exportações do Brasil e as exportações dos Emirados, elas não se conflitam, pelo contrário, se complementam. Os Emirados vendem para o Brasil principalmente derivados de petróleo, fertilizantes, alumínio bruto, enquanto os Emirados compram do Brasil muitos outros produtos, citamos aí os principais: açúcar, frango, minério de ferro. E se pensarmos especificamente no estado do Ceará, o estado do Ceará exporta muito para os Emirados calçados, frutas, melão especificamente, castanha de caju. Calçados representam nessa pauta aí 45%, enquanto melão 34%. Temos aí casos de empresas grandes que fazem bastante volume para cá, no caso da agrícola famosa. Castanha de caju 16%, muito pelo valor, menos pelo volume, mas também tem a sua representatividade nesse mercado. Em 2019, o Ceará exportou cerca de 5,6 milhões de dólares para os Emirados Árabes, que é um percentual bastante baixo e com pouca representatividade dentro da sua pauta exportadora como um todo, não chega a 0,0025%. E entendemos, comparando as dinâmicas dos mercados, entendemos que o desenvolvimento de negócios no setor de calçados e frutas, ele cabe uma manutenção e uma expansão. Por exemplo, se tratando de calçados, o Ceará exportou 2,5 milhões para os Emirados Árabes em 2019, mas o tamanho do mercado aqui é muito maior. Os Emirados importaram 1,4 bilhões. E semelhantemente, para o setor de frutas, o Ceará exportou 1,9 milhões. No entanto, o mercado aqui é muito maior também, chegando a 1,7 bilhões. Então, são segmentos que podem ser muito melhor explorados pelos exportadores cearenses.
E há também outras oportunidades a serem consideradas, a serem desenvolvidas, como, por exemplo, semifaturados de aço, ferro, geradores e transformadores elétricos, entre outros, que são produtos com grande potencial dentro da pauta exportadora do estado do Ceará também. E falando um pouco do ambiente de negócios em si, nós temos uma política tributária muito favorável nos Emirados. Existe a incidência do imposto de importação, que é 5% para a grande maioria de produtos, salvo raras exceções. Temos também algumas exceções de alguns produtos sobre os quais incidem algumas sobretaxas ou alguns impostos especiais, seguindo uma tendência grande de consumo de produtos mais saudáveis. Podemos citar como, por exemplo, bebidas com produtos em geral com adição de açúcar, bebidas carbonadas, energéticos, tabacos e produtos relacionados ao fumo. Esses produtos, eles têm uma incidência de um imposto novo especial. Além disso, temos o produto sobre valor agregado, o IVA, o VAT em inglês, e incide agora também, desde 2018, nesse mercado, cuja alíquota é 5%. Porém, não temos aqui imposto de renda sobre pessoa física ou jurídica, que é um grande atrativo para muitas empresas se instalarem aqui e desenvolverem negócios na região. A política cambial também é muito favorável, não existem restrições no que tange à troca de moedas, e o dirham, ele é atrelado ao dólar, ele é fixo, um dólar equivale a 3,6725 dirhams desde 1980, ou seja, as empresas que desenvolvem negócios aqui, elas não têm que se preocupar com essa questão de hedge, essa questão de proteção cambial, pois não existe variação. O idioma também não é impeditivo. O país tem como oficial os idiomas árabe e inglês, porém a língua inglesa é amplamente utilizada no desenvolvimento dos negócios, até porque nós temos uma população muito diversa aqui, várias etnias, e as relações comerciais com o Brasil são muito boas, como já mencionado inicialmente pela Karen. No entanto, é preciso algumas considerações ao se fazer negócio com os Emirados Árabes. Primeiro, sugerimos atentar à necessidade de adequação de produtos e embalagem, não só a regulamentação, mas a cultura. Existem uma série de requisitos no que tange ao produto, no que tange à embalagem, etiquetas, conteúdo de etiqueta que deve estar presente em língua árabe, alguns produtos, componentes restritos ou proibidos. Estamos falando de um país muçulmano, então o consumo de álcool, derivados de carne suína, por exemplo, são restritos ou proibidos, dependendo da situação. Existe a necessidade de certificação específica para alguns produtos, podemos citar a certificação halal, especificamente, principalmente para produtos alimentícios, alguns. Outro ponto a ser considerado e muito, muito importante é a questão logística. Afinal, estamos falando de um mercado para o qual, infelizmente, ainda não temos linhas dedicadas para alguns produtos. Sabemos da dificuldade do setor de frutas, do segmento de frutas principalmente, para embarcar maiores quantidades para esse mercado. Muitas frutas não possibilitam um trânsito de 35 ou 40 dias para chegar no destino. São muito perecíveis, com qualidade muito curta, então a logística muitas vezes é um gargalo, é um fator preponderante aí na decisão de se fazer negócios aqui. É também importante definir o tipo de operação a ser trabalhada, seja uma operação própria, seja uma operação através de agentes, ou seja, através de distribuidor ou distribuidores. Cada uma oferece benefícios, oferecem características diferentes no desenvolvimento dos negócios. O Ludmila deve tratar mais adiante de internacionalização, então também não vou falar muito disso aqui. Mas em se tratando de trabalhar com distribuidores,
é algo muito importante, o apontamento do distribuidor correto, ou dos distribuidores corretos. Precisamos saber quais canais os produtos serão acessados, através de quais canais e quais os mercados que serão supridos através dessas exportações. Afinal, muitas vezes, o produto chega nos Emirados, vai acessar um mercado terceiro e é preciso certificar-se de que o exportador ele cumpre com todas as exigências e que ele tem todas as certificações necessárias e que o produto é adequado também. Tudo isso para não gerar um problema e acabar atrapalhando possíveis futuros negócios na região. Nós temos o nosso escritório da Apex Brasil aqui em Dubai, pronto para apoiar as empresas brasileiras no desenvolvimento de negócios, não só nos Emirados, mas em todo o Oriente Médio e Norte da África, como a Karen também já mencionou. E dentre os serviços que oferecemos, podemos citar serviços em qualificação, com orientação de mercado, orientação para a internacionalização, serviços de inteligência, nós temos produção de estudos, nós também compartilhamos lista de contatos, nós fazemos toda essa construção de inteligência, também oferecemos serviços em promoção de negócios, buscando aproximação das empresas brasileiras com importadores, com investidores, e também fazemos construção de agendas, seja para prospecção de negócios, seja para prospecção, para realização de negócios ou internacionalização. Temos uma série de serviços e formas de apoio, estamos à disposição para as empresas brasileiras que tiverem interesse. Agora vou passar a palavra à nossa colega Ludmila, que vai falar um pouco mais sobre internacionalização e investimentos. Obrigada a todos pelo convite. Tenho ótimas lembranças do Ceará, quando eu estava no Brasil. Eu vim para os Emirados há mais de 9 anos e nos últimos 2 anos eu trabalho aqui com a Apex Brasil no escritório para o Oriente Médio e Norte da África. O meu papel é na parte de atração de investimentos dos principais setores prioritários do Brasil, para os principais setores, e também de internacionalização das empresas brasileiras para a região do Oriente Médio, embora a maior parte do nosso trabalho, como já dito anteriormente, fica concentrado nos Emirados. E para dar uma contextualização de por que os Emirados, eu trouxe aqui alguns motivos pelos quais as empresas decidem expandir para cá. Então, a gente já falou, e esse realmente é um dos pontos mais relevantes, o fato do país ser um hub de comércio, de turismo, de um hub econômico. E destrinchando um pouquinho mais essa informação, num raio de 8 horas é possível acessar 2/3 da população mundial, nos continentes africano, no europeu e também no asiático. E é uma economia diversificada, né? Claro que muito baseada no petróleo, mas alguns Emirados já não dependem do petróleo há muito tempo. E mesmo assim, tem uma estratégia para diversificar cada vez mais a economia do petróleo também, não só nos Emirados, mas como na região como um todo. E ano passado foi anunciada, várias reformas foram anunciadas em 13 setores da economia, vinculadas a 122 indústrias, para desburocratizar ainda mais, reduzir taxas e até mesmo isenção de algumas taxas na questão de abertura de empresas, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Se a gente pudesse falar de uma grande vantagem competitiva do país, com certeza uma dessas questões é a agilidade do governo em tomada de decisões, o incentivo à inovação e à adoção de tecnologia que eles têm, um alto padrão de excelência de execução das atividades e, inclusive, eles desenvolveram diversas metas governamentais para conseguir monitorar e ter um país melhor a cada dia. Essas metas governamentais, elas são de longo prazo, né? Então são vários assuntos tratados, indo até 2071, quando o país pretende ser número 1 em várias questões, se não em todas as questões que eles têm levantado. E como já mencionado pelo Antônio, né? Então 2021 é o ano que eles pretendem ter uma meta governamental de empreendedorismo e inovação. Eles almejam ser totalmente digitais, sem utilização de papel. 2030, 2050, cada uma tem uma meta, tem de redução de emissão de carbono,
de 3D printing em larga escala, tem metas para o país ter uma satisfação maior, né? Tem até Ministério da Felicidade, da Tolerância, da Inteligência Artificial, blockchain, né? Tem metas de blockchain também. E todas essas metas, elas são mensuradas, acompanhadas de perto e apresentadas não só para a sociedade, mas como também diretamente para o governo. Então, é algo que tem tido um acompanhamento para que realmente elas sejam executadas da melhor forma. Além disso, a gente tem também estabilidade dentro da região, né, uma estabilidade maior em termos econômicos, sociais e políticos também. Claro que com a pandemia muitos mercados foram afetados e muitas coisas podem mudar, mas no geral o país continua sendo um dos mercados mais estáveis nessa região. E todos esses pontos, eles trazem muita confiança para o investidor, né? Quando você vê o direcionamento que o país tem no futuro, isso dá mais segurança também. Com tudo isso, não é à toa que eles lideram o ranking na região do Banco Mundial, o Doing Business 2020, que saiu, né, em 2020, que mostra a facilidade de abertura de negócios e a questão regulatória desses países. E não só eles lideram em primeiro lugar na região do Oriente Médio, como também no mundo, eles estão em 16º lugar. Só em termos de comparação, o Brasil está em 124º. Então, realmente, os Emirados é um país referência no mundo para se fazer negócios. E mesmo ele já sendo o menos burocrático, de forma mais simples e digital, eles continuam aprimorando. E isso acaba servindo de inspiração para os países ao redor também da região, que também têm se diversificado, né, do petróleo, e de todas as 115 economias do ranking que melhoraram os seus ambientes regulatórios, os que mais se destacaram foram a Arábia Saudita, o Bahrein, o Kuwait, a Jordânia, justamente por também entrarem numa mesma filosofia estratégica, vamos dizer assim. Quando a gente fala de atração de investimentos dos Emirados no mundo, essa atração que outros países têm a partir dos Emirados, segundo o relatório da UNCTAD de 2020, os Emirados eles estão no top 20 dos países, e está em 19ª posição no ranking mundial. Eles investiram 16 bilhões de dólares no mundo em 2019, 1 bilhão de dólares a mais que 2018, eles então investiram 15 bilhões de dólares em 2018, e mesmo com essa retração na região, né, a região ela teve 50 bilhões de dólares em 2018 e foi para 36 bilhões de dólares em 2019. Né, essa redução se deu muito por conta da Arábia Saudita e do Kuwait, que tiveram alguns desinvestimentos e tal. Então, mesmo num momento de retração, os Emirados continuaram investindo no exterior e continuam crescendo, dadas as considerações que a gente vive no momento, obviamente. Essas ótimas relações bilaterais e diplomáticas no exterior só ajudam a questão de investimento, trazem mais oportunidades para o país investir fora também. E alguns dos setores que a gente viu que tem maior interesse por parte emirática são os setores de segurança, a questão de segurança alimentar, então muito vinculado ao agronegócio, infraestrutura, principalmente a questão portuária, né, como o Antônio falou, Jebel Ali é um dos principais portos, energia, por conta do petróleo e gás, e também setor imobiliário no exterior, apesar de não ser um dos setores prioritários que a Apex trabalha. A gente viu também bastante movimento, duplicaram de 2018 para 2019 e triplicaram também na Ásia, né? A relação com a Ásia é muito boa, nos países em desenvolvimento esses investimentos triplicaram. O perfil desses investidores é de longo prazo, né? Então eles vão, você precisa ganhar confiança desses investidores, mas uma vez que ela se estabelece, eles são investidores por bastante tempo e vão ser parceiros nessa jornada. A gente tem diversos casos também mencionados já anteriormente e no Brasil a gente pode conferir alguns que eu vou falar mais para frente. Geralmente, a gente percebe que fundos soberanos, né, os fundos relacionados à riqueza do governo, que são os mais ativos no Brasil.
E no Brasil, especificamente, os setores prioritários que eles investem e têm interesse são infraestrutura, logística, transporte, transporte aéreo, né, portos, energia, como já dito, e tem um grande interesse em agro, por conta de segurança alimentar, apesar da gente não ter visto ainda muitos investimentos nessa área, mas tende a crescer e tem potencial sim. Segundo o Ministério da Economia dos Emirados, a gente viu que tem poucos investidores, né, porque acaba ficando muito concentrado nesses fundos soberanos que investem no Brasil, e tem algumas recentes movimentações. Então, a Mubadala, que fica em Abu Dhabi, ela está com exclusividade para discutir um contrato, os termos do contrato de aquisição da primeira das 8 refinarias da Petrobras, desse processo de PRI publicado. A Itapemirim vai criar uma linha aérea e também tem comprometimento de $500 bilhão de um dos fundos soberanos de Abu Dhabi também para 2021. Então, isso que está para acontecer. Mas, do que temos de concreto, no começo do ano passado, o Abu Dhabi Fund for Development investiu no Porto de São Mateus, no Espírito Santo. A DP World é uma das principais que a gente conhece, que adquiriu 100% do Porto de Santos em 2017, né? E eles são muito ativos no mundo e também na América Latina, em vários países, não só no Brasil. E eles estão entre os top 10 portos do mundo, né? Então, em 9º lugar, sendo o único que não é da China, porque os 9 primeiros são da China. E aí, então, a gente falou do Ease of Doing Business, né, no quesito de internacionalização das empresas que podem se estabelecer nos Emirados. De 2018 para 2019, eles cresceram 34% na atração de novos investidores, atraíram $14 bilhões, previamente eram $10 bilhões que eles tinham atraído. E, novamente, na região eles estão em primeiro lugar, na atração de investimentos. Praticamente, o que eles atraíram em 2019 é metade de toda a região, incluindo a Turquia, e isso segundo o relatório da UNCTAD Trade and Development, que saiu esse ano recentemente, né? Então, com certeza, eles também estão na liderança. E, de novo, né, com a pandemia muita coisa tem mudado. Com certeza, os Emirados foram bastante afetados, porque eles dependem bastante do turismo, de hotelaria, do varejo, né? Então, desse tráfego de pessoas e mercadorias, isso é muito importante. Em comparação, o primeiro semestre de 2019, eles atraíram $12 bilhões, e esse ano, mesmo com pandemia, mesmo com retração, eles se mantiveram resilientes e atraíram $3 bilhões no mesmo período, né? Apesar de ter diminuído por motivos óbvios, eles se mantêm resilientes. E o que mostra é que, como eles estão preparados para o futuro, né, toda essa infraestrutura digital que eles oferecem, essa excelência portuária que eles têm, a alta penetração de internet, quase 100% no país inteiro, penetração de telefonia móvel também, celular, cerca de 95%, essas questões acabam favorecendo a atuação de empresas vinculadas a comércio eletrônico, né, o e-commerce que a gente chama. Então, continua sendo uma grande oportunidade para as empresas se reinventarem e conseguirem se estruturar, né, tendo essa infraestrutura ao redor, isso é muito importante. E é o que está acontecendo, né? O hábito de consumo aqui, o consumo ele é alto, tem cada vez crescido mais o consumo eletrônico, apesar de que meios de pagamentos continuam sendo ainda em espécie. É um processo educacional no mercado para que as pessoas confiem nas plataformas digitais, mas tem muito potencial para crescer e já tem um ritmo acelerado, né? Só para ter uma noção, o e-commerce ele representa 4,2% da região do Oriente Médio, né, no comércio no geral do varejo. Em termos de empresas brasileiras, a gente tem cerca de 20 empresas brasileiras conhecidas, estabelecidas aqui no Oriente Médio, como algumas delas a BRF, que é a Sadia, a JBS, o Boticário, a Oakberry de açaí, Tramontina, a VEG de automação, Vale e Embraer, entre outras, né? Essas aqui são apenas algumas. E ao todo, a gente identificou, e esse é um trabalho extenso e contínuo, né? A gente identificou cerca de 119 marcas brasileiras em 2018, só que a grande maioria delas, elas trabalham
no modelo de distribuição, né? Então elas têm apenas uma representação aqui e geralmente em lojas multimarcas que elas são vendidas. Então a gente vê que uma das oportunidades que é necessária é o trabalho de marca de produtos brasileiros nesse país, para que a gente fortaleça cada vez mais a presença brasileira. Isso é um processo natural, ele acontece quando você testa um mercado, né? Então a parte de simplesmente comercialização e inicia essa aproximação entre os países, mas conforme o mercado se torna relevante, aí o próximo passo seria sim ter um escritório de representação local e é aí que a gente também consegue ajudar. A gente percebe que os principais tipos de marcas e empresas presentes aqui no total é em alimentos e bebidas, que é praticamente metade do total da representação brasileira, metalurgia, calçados e vestuário, móveis, cosméticos e equipamentos médicos. Esses são os que a gente tem mais representatividade. Com relação a empresas em tecnologia, a gente começou um relacionamento mais ativo ano passado, quando algumas empresas startups brasileiras participaram da maior feira de tecnologia da região, que acontece em Dubai, chamada GITEX, e das 10 premiações que eles deram durante o evento, 2 foram para as empresas brasileiras, sendo que uma ficou em primeiro programas da Apex Brasil, então a gente ficou muito feliz com o resultado também. E isso mostra que a gente tem bastante oportunidade aí para frente. Para finalizar, quando a gente pensa, então, ok, eu já faço comércio com o país, tenho interesse em reforçar minha presença, como é que eu abro uma empresa aí? Né? Então, existem 2 formas de se abrir empresa. Uma é a mainland, que a gente chama, então a empresa ela tem liberdade de comercializar em todos os Emirados, tem direitos e deveres, como tudo na vida, e 51% da empresa, quando ela é aberta aqui, ela fica com um sócio local emirático, né? Então essa é uma das condições. Mas existe uma outra forma para aquelas empresas que não se sentem confortáveis com esse modelo, que é o modelo de ter 100% do controle acionário. E esse é um modelo dentro das zonas francas, as free zones, que existem mais de 40 delas, são mais de 40 jurisdições. E por isso que é muito importante um apoio de quem está localmente baseado aqui, no caso a Apex Brasil, para poder guiar com todas essas opções e entender melhor o momento da empresa, as necessidades dela e poder oferecer o que é mais adequado, contatos, agenda de reuniões por uma semana, agenda com os principais públicos de interesse, não só apenas as zonas francas ou um advogado, mas também potenciais distribuidores, potenciais clientes, quando a empresa estiver preparada. Então, tem uma avaliação bem customizada que a Apex consegue oferecer para empresas que queiram se estabelecer aqui. Além disso, como o colega Antônio já falou, a gente oferece estudos, bastante orientação de mercado e acesso a contatos também. Então, com isso, eu finalizo um pouquinho das nossas informações. Eu passo a palavra para a Karen novamente e obrigada, pessoal. Ludi, muito obrigada. Obrigada, Antônio, também. Excelentes as informações. Eu acho que com isso a gente conseguiu passar uma visão aí bastante interessante de aspectos relacionados à relevância dos Emirados Árabes enquanto parceiro comercial, enquanto hub para negócios, aí acesso aqui às regiões vizinhas. Então, assim, realmente aquilo que o Antônio colocou também como uma vitrine, né? Então, uma vez que os produtos entram em Emirados Árabes, ela serve como vitrine para os outros países da região. E muito interessante também os aspectos aí que a Ludmila coloca enquanto realmente a preparação do país aí para o futuro, a infraestrutura logística, a visão de futuro realmente com a implementação aí de vários aspectos para poder a digitalização da economia, a valorização aí das plataformas de e-commerce. Então, uma série de razões que as empresas devem considerar e pelas quais elas deveriam explorar melhor oportunidades de negócios aqui. Conforme a gente disse antes, o escritório da Apex Brasil está aqui para apoiá-los nessa prospecção, nesse conhecimento do mercado, e eu queria convidá-los também para acessarem o website da Apex Brasil, que dispõe uma série de ferramentas, para que possam conhecer uma série de ferramentas e serviços que estão disponíveis aí para os empresários todos. São as várias formas de apoio da agência. Por exemplo, nós temos ali o mapa estratégico de oportunidades
de mercados e oportunidades comerciais para exportações brasileiras. Nós temos também estudos já prontos sobre Emirados Árabes, sobre alimentos e bebidas, casa e construção. Então, alguns que já estão disponibilizados para acesso gratuito. Então, encorajamos vocês a acessarem o website da Apex Brasil e conhecerem mais sobre as nossas formas de apoio. Tá? Antes de sair, a gente queria só assim, finalizar um pouquinho com alguns aspectos importantes aqui. Um é dando uma visão assim, bem rápida sobre a questão da pandemia. Claro, conforme os colegas mencionaram mais cedo, a pandemia ela é também um aspecto que preocupa aí os países no mundo todo, não é diferente aqui. Até o dia de ontem, o número de casos confirmados de Covid nos Emirados chegou a um total de 62.966, uma média de 200, atualmente uma média de 200 casos, com registro até o momento de 358 mortes. Então, assim, a gente vê que foram implementadas medidas rápidas de contenção, a gente já vê aqui, assim, uma situação em que isso está melhor controlado, mas, obviamente, o impacto econômico, ele é visível e a gente espera, no entanto, uma recuperação que deverá acontecer a partir de 2021. Atualmente a gente já tem aí uma retomada boa já para as atividades econômicas, os portos estão abertos, a questão da logística não se encontra impactada no momento, e aeroporto também já aberto para a entrada aí de residentes que estão retornando ao país e também de turistas, mas obviamente observados aí critérios importantes de realização de testes, quarentena para casos suspeitos, condições que vão mudando dia a dia, então é importante estar acompanhando isso muito de perto com as aerolíneas que estão fazendo, no caso o Emirates Airlines, que tem trazido pessoas aí para os Emirados Árabes, tá? Mas espera-se então que isso esteja aí melhor controlado, e que a gente possa, então, ver aí no início do final desse ano e particularmente para 2021, a retomada dos eventos, então, dos eventos que são muito importantes, no caso, para as empresas brasileiras que têm interesse nesse mercado. Uma forma importante de participação delas aqui é através das feiras de negócios. Nesse caso, a Apex Brasil tem um papel muito relevante, porque através dos projetos setoriais que a Apex Brasil tem com setores importantes da economia brasileira, é que as participações nas feiras são viáveis, então nós temos participações significativas em feiras grandes, aqui como alimentos e bebidas, através da GoFood, também de equipamentos médicos hospitalares, peças automotivas, cosméticos e higiene pessoal. Então, realmente atrai, são formas importantes de participação brasileira, de contato com parceiros de negócios aqui. No momento, então, elas estão suspensas, mas a expectativa é que esses eventos sejam retomados a partir do final do ano e particularmente em 2021. Para 2021 também nós temos a grande expectativa de realização do evento Expo Dubai. Isso está relacionado às grandes exposições universais, são eventos que acontecem de 5 em 5 anos, desde 1851, quando houve o primeiro realizado em Londres. Então, esse é um grande evento que tem um significado muito importante para os Emirados Árabes e para a região. É a primeira vez que ele acontece no Oriente Médio e já há alguns anos que os Emirados vêm se preparando para a realização desse evento. Até o ano passado, né, assim, a expectativa era muito grande porque ele estava previsto para acontecer agora a partir de setembro de 2020, setembro-outubro de 2020, mas ele foi adiado para o ano que vem, então ele acontecerá de 1º de outubro de 2021 a 31 de março de 2022. Esses são eventos que oferecem aí grandes plataformas para que os países possam promover características aí do culturais, setores produtivos, se posicionarem perante o mundo como lugares de atenção para visita, para a realização de negócios, para investimentos. Então, realmente uma promoção do país e no seu posicionamento nas relações mundiais e da sua relevância nas relações com outros países e com o mundo. A expectativa desse evento aqui, realmente, ela era muito grande. A gente espera que, apesar das dificuldades da pandemia esse ano, a gente consiga ver isso se realizar no ano que vem. Contava-se com a participação aí, com a visita de cerca de 25 milhões de visitantes, sendo que 70% deles viriam de fora dos Emirados. Então, o projeto continua, permanece aí o comprometimento dos Emirados Árabes na realização desse evento. Dubai quer que seja realmente a melhor exposição que já aconteceu, e o Brasil está confirmado a participar, mantém o seu comprometimento de participação. Nós teremos um belo pavilhão na Expo 2020, inclusive cabe à Apex Brasil a responsabilidade da condução desse projeto,
Então, será uma excelente plataforma a ser explorada aí por todos os setores no Brasil, pelo setor privado, pelo setor público, para nós divulgarmos juntos o Brasil como um grande centro para turismo, como um grande centro para negócios, a nossa relevância no palco mundial. Então, nós abrimos aí a vocês o convite para virem participar e fazer conosco desse evento e da participação brasileira nesse evento um grande sucesso. Tá bem? Bom, fechando então, eu coloco aí à disposição de vocês o escritório da Apex Brasil do Oriente Médio para o Oriente Médio e Norte da África. Nossa equipe aqui em Dubai está totalmente à disposição para oferecer maiores informações, para apoiá-los aí nessa prospecção, exploração de oportunidades aqui, tá bem? E fiquem à vontade para nos contactar a qualquer momento. Eu queria aproveitar e desejar também sucesso a todos e também dizer para vocês que, querendo conhecer um pouco mais sobre a Apex Brasil, está aberto aí para vocês o convite para visitarem nosso stand virtual aí no evento, no Ceará Global, e o stand virtual da Apex Brasil vai estar localizado no prédio do Centro de Eventos. Tá bem? Então, agradecemos a atenção, muito obrigada, ficaremos aqui aguardando contatos.